A partir de agora, estou gravando. Essa é a nossa última aula de introdução à programação com Python. E os alunos que estão participando ao vivo e preencheram pelo menos 2 formulários vão ganhar um certificado de participação de 2 horas. Antes de iniciar, de fato, bem, a gente está vendo o básico, né, de Python, mas com esse conceito a gente já pode criar programas importantes que são muito utilizados, como um programa de média escolar, que vimos nos exercícios da aula 1, conversão de temperaturas e muitos outros programas. A gente tem que ser criativo para inventar. De 8 horas, Reginaldo. Certificado de participação de 8 horas. É. E com esse minicurso, você não vai saber de tudo, né? Porque ele é um minicurso introdutório de apenas 8 horas, mas vocês também não vão ficar perdidos quando forem querer avançar em Python, olhar um código e outra linguagem de programação, né? Você vai saber a estrutura básica. Então, essa foi a pergunta que vocês preencheram no formulário, na frequência. Uma pergunta simples sobre lista e tupla. Diz assim, qual é a diferença de uma lista para uma tupla? Aí vamos analisar a primeira opção. É possível remover e adicionar elementos em uma tupla? Não, não é possível remover nem adicionar elementos em uma tupla. A gente viu isso na aula. A gente testou isso. Então, ela já está incorreta. A segunda opção diz, é possível remover e adicionar elementos em uma lista? Sim, é possível remover e adicionar elementos em uma lista. Aí, vírgula. Já a tupla apenas adiciona os valores. Então, está errado. A tupla não adiciona valores. A terceira opção. É possível remover e adicionar elementos em uma lista. Sim, está certo. Mas não em uma tupla. Também está certo. Não podemos adicionar nem remover. Testamos isso. E a última opção. A gente já sabe que a terceira é a verdadeira, mas vamos ler a quarta. As tuplas são imutáveis. Está certo. E as listas armazenam apenas 100 valores. Não, as listas podem armazenar mais de 100 valores. Bem, então, essa daqui também é uma pergunta simples. Qual a estrutura de um for em Python? A primeira opção aqui é um for, só que não vimos isso em nenhuma das aulas, né? Esse for aqui é de outra linguagem de programação. Você pode até notar isso, porque aqui, ó, a gente está atribuindo zero à variável i e está declarando o tipo dela, int i. E em Python, a gente não declara o tipo para uma variável. E a segunda opção é um while, então não tem nem sentido marcar ela, né? Aqui a gente está pedindo a estrutura de um for, e essa é um while, então não é ela. E a terceira opção é a correta. Aqui é a estrutura de um for em Python. Tudo bem? Alguma dúvida em relação à frequência, em relação a essas perguntas? Não? Então vou prosseguir. Então, na nossa última aula, na aula de hoje, a gente vai ver fatorial. O fatorial, a gente vai ter ele porque é muito utilizado nas faculdades e escolas técnicas de programação. Os professores sempre passam sobre o que é o fatorial, como funciona. A gente também tem bibliotecas. As bibliotecas, o Python tem diversas bibliotecas, né? Elas podem auxiliar em qualquer área, como na astronomia e na física. E a gente vai ver duas bibliotecas, que são a biblioteca Match e Handle, né? De matemática e de aleatório. São bibliotecas simples, mas vocês podem pesquisar outros tipos, que vai facilitar a vida de vocês. Também temos funções, né, que são códigos em blocos. A gente vai colocar em bloco nossos códigos para organizar melhor. E também temos, no final, vamos ver uma calculadora simples. A gente vai fazer essa calculadora simples para revisar tudo que a gente aprendeu. A gente vai juntar tudo que a gente aprendeu para fazer isso. Então, fatorial. O que é um fatorial? Fatorial, ele é utilizado em arranjos e permutações, combinações de valores. Por exemplo, combinações de nomes também pode ser.
O fatorial de um número é indicado por x exclamação, ou seja, se lê x fatorial ou fatorial de x. Aqui. A gente também tem alguns exemplos. O fatorial de 5. Como é que a gente faz o fatorial de 5? A gente faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando todos os anteriores de 5 até chegar no 1, a gente vai ter o fatorial de 5, que é igual a 120. A gente também tem o fatorial de 3. Um exemplo para vocês. A gente tem 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E o fatorial de 1 é igual a 1 e o de 0 é igual a 0. Tudo bem? Então, o fatorial basicamente é isso. A gente utiliza ele para fazer combinações e muitas outras coisas, né? Arranjos. E você vai fazer dessa maneira. Agora é um pequeno exercício. Faça um programa que calcule o fatorial de um valor inteiro e positivo, informado pelo usuário. Então, eu vou pedir para o usuário digitar um valor e vou calcular o fatorial desse valor digitado. Lembrando que o valor tem que ser inteiro e positivo, ou seja, não pode ser zero. Então, é dessa forma que você vai fazer. Você vai pegar valor igual a input, int input, e você vai pedir para o usuário digitar, e o que ele digitar, você vai fazer isso daqui. Eu vou copiar nosso exercício. Transmitir a tela toda. Vocês já estão vendo a tela? Certo. Então aqui eu vou, nesse mais aqui, criar um arquivo, já estou no Replit. Vou escolher Python e colocar o nome aula 3. Pronto. Agora eu criei, vou colar aqui. Então vocês vão ter que fazer isso agora. Vou deixar 10 minutos para vocês tentar fazer. Então, primeiramente, vocês vão colocar um valor, int, input, digite o valor para calcular o fatorial. Tudo bem? Aí, depois disso, vocês vão pegar esse valor e vão calcular o fatorial desse valor. Eu vou deixar a tela aqui e vou aguardar 10 minutos. Tentem fazer, que é muito importante, para ver se vocês estão aprendendo. Eu sei que é uma questão meio difícil, né? Agora que eu estou vendo fatorial, como eu vou fazer isso? Mas aqui, ó, vou deixar uma dica. O fatorial de 5, você tem que pensar, né? Programação é assim. Você vai ter que fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o valor que ele digitar, se ele digitar 6, então vou ter que pegar esse valor 6 vezes o que está antes dele, que é o 5, aí vezes o antes do 5, que é o 4, e vai assim por diante até chegar no 1. Quando chegar no 1, eu vou mostrar o resultado, que é o fatorial de 5. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou deixar nessa tela.
Então, acabou o tempo, alguém fez? Alguém conseguiu fazer? Tá sem áudio? Não, Davi, é porque eu não sabia que tava, tu tinha Ah, dado sim. tempo para fazer exercício. Eu pensei que tava sem áudio para mim. Sim. Valeu. Certo, então era para fazer esse exercício aqui. Faça um programa que calcule o fatorial de um valor inteiro e positivo informado pelo usuário. Já expliquei como fazer, né, para calcular um fatorial de um valor. Não é fácil, né, esse daqui, mas com o conhecimento que a gente já tem, basta ter criatividade que a gente vai conseguir fazer. Basta pensar um pouco que dá para fazer, sim, com tudo que a gente aprendeu. Tudo bem? Alguém conseguiu fazer? Ninguém conseguiu mesmo? Tudo bem, o Lucas Marpley fez. Conseguiu. Para esse algoritmo, existe várias maneiras de fazer, não é só uma, tá? Então, a minha resposta, ou a resposta do colega, pode ser a melhor ou não, né? O código não precisa ser otimizado. Vamos pegar esse código aqui que mandaram no chat. Mas alguém fez? Tudo bem, não tem problema. Vamos testar agora. Vou rodar o código. Já deu um erro no if. Acho que é esse if na linha 7. Se o valor for menor do que zero, ele vai fazer isso, inválido. Alguma coisa está errada aqui. Se não, retorna 1. Não é na indentação, será? É, exatamente isso. Obrigado. A indentação tem que estar certa aqui, ó. Tem que ficar de olho nisso. E aqui tem uma opção de ajeitar, em vez de eu querer apagar todo linha por linha, né, a editação, eu lembro que tinha um botão que fazia isso, não lembro se é aqui. Não conseguiu, não entendo por quê. Parece que é Ctrl menos, parece. Aí Só arruma o Ctrl menos diminui. É que eu uso o VS Code, né? Entendi. Tem atalho, eu esqueci o atalho desse, ó. Aqui tem o Auto Format, mas não foi quando eu apertei. Rodar o código. Continua dando erro. Esse while tá dentro desse else aqui. Vamos ver se ajeitando aqui vai dar certo. Assim. Não, continua dando erro. Enfim, eu vou fazer minha resposta aqui. Alguém mais tentou? Pode mandar aqui no chat. Tá, então vamos continuar. Primeiramente, eu pedi um valor para o usuário. Esse daqui está um texto muito grande, então eu vou colocar só informe valor. Informe valor. Aí o usuário vai digitar um valor. O que eu tenho que fazer com esse valor? Eu tenho que multiplicar por todos os valores menores. Vamos supor, então, que primeiramente esse valor aqui, ele é 5. Vamos supor que o usuário digitou 5. Então, eu vou fazer, enquanto o valor for maior do que 1, melhor. Eu vou ter que criar uma variável auxiliar, para eu saber quando chegar a 1, né? Eu não vou alterar o valor que o usuário digitou. Eu vou alterar uma variável intermediária. Por exemplo, vou colocar uma variável auxiliar. Então, eu coloquei aus igual valor. Quando essa variável auxiliar enquanto ela for maior do que 1, eu vou continuar subtraindo dela 1, né? Ela vai subtraindo porque eu vou multiplicar com um valor. Aí, quando ela for 1, ela vai sair desse laço, tudo bem? Então, aqui o auxiliar vai ser igual ao auxiliar menos 1, que eu vou subtraindo. E aqui, o fatorial vai ser igual ao valor vezes
auxiliar. Tudo bem? Até aqui? Mas agora eu preciso de outra variável auxiliar aqui. O fatorial igual a valor. Aqui eu vou colocar fatorial. Fatorial vai começar com 5. Certo. Depois eu coloco o print. Então, o que está acontecendo aqui? Digitei um valor. Esse valor é 5. Auxiliar vai ser esse valor. Então, vou colocar em comentário. Auxiliar igual a 5. Vou colocar aqui também. Valor igual a 5. E o fatorial também vai ser igual a 5. Tudo bem? Como assim? Você já vai ver. Uma variável normal, que eu não vou alterar ela, o valor não vou alterar, porque o usuário pode pedir esse valor novamente, né? Se fosse alterar esse valor, podia dar algum problema, não para esse programa, mas para outros futuramente. Então, eu determinei uma auxiliar, que eu vou subtraindo 1, né? Eu vou multiplicando o valor e vou subtraindo 1, esse auxiliar vai ser a subtração desses valores. E o fatorial, ele que vai ser o nosso resultado. O resultado eu vou jogar nessa variável fatorial, tudo bem? Então, eu vou verificar, o auxiliar é maior do que 1? Se for maior do que 1, eu vou ficar subtraindo nessa linha aqui. Essa linha aqui, o auxiliar é igual ao auxiliar menos 1. O auxiliar é 5, então vai ser 5 menos 1, o auxiliar vai ser 4. Aí depois que eu rodar esse código de novo, ele vai voltar para cá, para o while, vai perguntar, o auxiliar ainda é maior do que 1? Se ainda é maior que 1, subtrai mais 1. Aí vai ser 3, depois 2, depois 1, entendeu? Vai ficar nesse loop. Tá, então na primeira vez, auxiliar é maior do que 1, auxiliar é 5. Então, faça 5 menos 1, ou seja, o auxiliar é 4. Aí o que eu vou fazer? Aqui em cima eu determinei que o fatorial é igual a 5. Então, eu vou fazer 5 vezes... O que vai ser o auxiliar aqui? Vai ser 4. Então, é 5 vezes 4. 5 vezes 4, o resultado eu vou colocar aqui. Em fatorial, tudo bem? E tem mais... eu vou colocar aqui print fatorial. Vou colocar o fatorial é... Pronto, aqui eu vou mostrar o fatorial que eu descobri, que eu achei. Então, vou rodar o código aqui, só para a gente ver se está funcionando, se está faltando mais alguma coisa. Está dando erro no auxiliar, na linha 7. Está dando só erro nessa linha desde o código passado. Tem alguma coisa estranha. Vou recortar esse código aqui. Rodar. Vamos ver o que tem de errado aqui. Está dizendo que o auxiliar está errado. Valor de auxiliar. Mas não entendo por quê. Se alguém estiver vendo algum erro aí, pode falar, tudo bem? Aparentemente ele está normal. Os piores erros são esses, né? Quando parece tudo está normal. Eu vou apagar esse olhar aqui. Rodar o código. Tá vendo agora que o fatorial está errado. Vou copiar tudo isso. Tá. Eu acho que é esse arquivo que está com um problema. Tenta imprimir só, fazer só um. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui está com problema. Não consegui identificar. Então, eu vou criar outro arquivo aqui. Colocar O3. Colar o código. Auxiliar igual o valor.
Agora deu certo. Então o problema era com aquele arquivo mesmo. Então eu vou digitar um valor. Digitei 5. O fatorial de 5 é 120. Então deu certo. Alguém tem alguma dúvida? Vamos dizer que for 5, vou explicar novamente. Ele vai digitar o valor 5. Passei o valor 5 para a variável auxiliar, passei o valor 5 para a fatorial. Auxiliar é maior do que 1? Sim. O auxiliar é 5. Então eu subtraio a 1, né? Então agora o auxiliar vai ser 4. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou ter que fazer a soma de tudo isso. A soma de tudo isso vai ser o fatorial. Então é isso que eu estou fazendo. Estou usando o while, né? Estou fazendo um loop para ir diminuindo 1 nesse auxiliar. Aí ele vai fazer 5 vezes 4, armazena aqui. Aí o resultado disso, eu vou fazer, é 20, né? 20 vezes 3, né? Porque eu diminui mais 1 no auxiliar. Aí vai fazendo assim por diante. Quando for 120, 120. Não, se aqui fosse igual a 1, seria 120 vezes 1. Mas como não é, quando ele for no 2, ele para, porque qualquer multiplicação por 1, né, vai dar ele mesmo. Então eu não fiz essa multiplicação. Mas é exatamente isso que acontece, tudo bem? Eu não coloquei o 1 aqui, né? Não precisa, mas é assim que faz. Tudo bem? Parabéns para quem conseguiu fazer e parabéns para aqueles que tentaram também. Agora vamos voltar para o nosso slide. Então, está aqui a resposta. Agora vamos iniciar bibliotecas. As bibliotecas armazenam funções pré-definidas, que podem ser utilizadas em qualquer momento do programa. Ou seja, biblioteca é um conceito que todos devem conhecer, né? Imagine uma biblioteca com livros, né? Uma biblioteca gigantesca que tem vários livros nela, e você pode escolher o livro sobre qualquer gênero que você quiser, de mistério, de ação, não é isso? Então, a gente tem aqui uma biblioteca MET, né, que é de matemática. Nessa biblioteca, a gente tem muitas coisas. A gente pode calcular fatorial, por exemplo, que é isso que a gente vai utilizar. Em vez de a gente ter que programar esse código aqui, é bom a gente conhecer como faz. Mas a gente já tem esse programa criado. Talvez um programa até melhor do que este, mais preciso. Então, a gente, através dessa biblioteca MET, a gente pode utilizar a fatorial. A gente pode calcular facinho. Então, vamos ver, ó. Primeiramente, para a gente utilizar uma biblioteca, a gente precisa ir até lá, né, nessa biblioteca. Mas no caso de Python, a gente tem que importar essa biblioteca. A gente coloca import net. Simples assim. Vamos ver agora. Vou apagar isso daqui. Colocar biblioteca. Import net. Aqui a gente já importou a biblioteca. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar na tela o fatorial de um número. Eu vou chamar a biblioteca, colocar um ponto, que significa que eu vou tirar uma função dela, que eu vou escolher uma função dela, e é factorial. Com C. Fatorial de 5. Vou dar o código e deu 120. Bem mais simples do que tentar fazer aquele código, né? Então as bibliotecas funcionam para isso, né? Para facilitar nossas vidas. Nossa vida. Tudo bem? Vamos testar aqui o fatorial de 3. 6. Porque 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6, né? Então tá certo. E a gente pode também otimizar. Ah, porque eu estou chamando uma biblioteca toda aqui. Será que isso não vai pesar no meu código? Porque a biblioteca MET, ela tem muitos outros livros, né? Mas eu não preciso de todo aquele livro. Eu só preciso do livro que fala sobre o fatorial, por exemplo. Ou só sobre o livro de educação física, ou o livro de matemática, de programação, né? Eu preciso só desse livro, então eu não preciso importar as outras bibliotecas. Então como que eu faço? Eu coloco from MET, ou seja, da biblioteca, import fatorial. Tudo bem? Vamos fazer isso. Vou colocar aqui. From, que é D. A biblioteca MET, que é de matemática, importar fatorial. E agora eu não preciso dizer que fatorial está dentro de MET. Eu posso apagar essa parte aqui e rodar novamente o código.
Deu o mesmo resultado. Vamos ver para 5. 120. Fatorial de 0 é quanto? Deu 1. No fatorial de 1 é 1. Tá certo. Tá aqui os exemplos. Alguma dúvida? Eu vou deixar o código aqui um pouco para vocês testar. Essa é uma biblioteca simples, mas aí, se você aprender a estrutura, você vai poder importar qualquer biblioteca. E Davi, Sim? a gente sempre tem que colocar a biblioteca para aparecer o que está embaixo, o fatorial. Não entendi. Tipo, quando eu for importar uma biblioteca, eu tenho que colocar o nome da biblioteca aqui, é isso? Acho que ela tá falando do hashtag biblioteca lá em cima. Não, isso E daqui é um comentário. Tudo que tiver esse hash aqui em cima significa um comentário. Eu posso colocar aqui qualquer coisa, entendeu? Só para me saber o que eu vou fazer, por exemplo. Eu vou comentar. É um comentário que a gente coloca no código para nós programadores saber o que a gente está fazendo. É tipo um tema, tipo um título, entendeu? Por exemplo, aqui, colocar o que a gente está fazendo na aula de hoje. Aula 3, importando biblioteca, entendeu? É só para a gente saber o que é esse daqui, mas isso não vai influenciar em nada, tudo bem? Pode ficar sem isso. entendi. Então é mais tranquilo utilizar isso do que o código que a gente fez, né? Vixe, uma prova lá, claro que uma prova, né, se você tiver numa faculdade ou em um curso técnico, na prova o professor vai querer que você programe, não que importe uma biblioteca, né? Mas na vida profissional você vai poder utilizar uma biblioteca. Mas é importante que você saiba como funciona. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vou continuar agora. A gente também tem a biblioteca. Dentro dessa biblioteca, a gente também tem a raiz quadrada. A gente pode fazer a raiz quadrada de um valor. Mas se a gente não tiver essa biblioteca, como que a gente vai calcular a raiz quadrada de um valor aqui? Alguém sabe? Raiz quadrada de um valor. Eu tenho 10, por exemplo. Como eu vou calcular a raiz quadrada de 10? Como é que eu faço isso? Se eu não me engano, eu posso multiplicar por meio. Raiz quadrada de 9. Vamos ver se está certo. Deu certo. E a gente pode fazer dessa forma. Mas se a gente não soubesse, a gente pode importar a biblioteca match, sqrt, colocar raiz quadrada de 9, rodar o código, deu 3. Raiz quadrada de 4, 2. Tudo bem? Ah, mas como que a gente vai saber que a raiz quadrada é sqrt, né? Como é que a gente vai saber? Eu deixei aqui funções da biblioteca match. Você pode ver na própria documentação do Python todas as funções que tem na biblioteca. Não só isso, você pode ver comandos, tudo que você imaginar aí de Python vai ter aqui. Ó, é em inglês, mas você pode clicar aqui em traduzir. Vai aparecer, ó, funções de numeração e representação da biblioteca match. Vou colocar aqui raiz quadrada. Não, não apareceu, se colocar sqrt. Aqui, ó, devolve a raiz quadrada de x, de um valor. E aqui ele ensina como que utiliza, ó. E outras funções aqui, ó, match, pool, tangente, ó, tangente, arco seno, cosseno. Você pode calcular através do Python com essas bibliotecas aqui, com essa biblioteca match. Eu vou copiar esse link e colocar aqui
no chat. E também vou disponibilizar mais tarde, no final da aula, vou disponibilizar no nosso Drive. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou deixar um pouco aqui para vocês poderem ver. Tá, então vocês estão no celular, vocês podem me dizer também se está indo rápido demais. Eu estou deixando mais aqui o tempo parado na tela para que vocês possam testar, tudo bem? É importante vocês testar e tirar a dúvida. Vou continuar. Davi, a Sim, forma que você falou para tirar a raiz poderia ser CQRT e também poderia ser a metade, como tu mostrou anteriormente. sim, pode ser das duas formas. Mas, por exemplo, não é tão fácil pensar, mas como assim? 4, então quer dizer que para eu saber a raiz quadrada de algum número, eu tenho que multiplicar por meio. Algumas pessoas não têm essa ideia, né? Eu também não tinha. Eu nem imaginava que era assim que funcionava. Quer dizer, multiplicar não. Esses dois símbolos aqui significa que ele é o expoente, né? Corrigindo. Expoente, estou fazendo 4 sobre meio, tudo bem? É só uma multiplicação. Deixa eu ver se consigo aqui. 4. Não, tipo assim, entendeu? Ao quadrado. Na verdade é meio. 4 elevado a meio, né? Corrigindo. Multiplicação é só um asterisco. Expoente são 2, tudo bem? Obrigado por falar, né? Senão eu não teria corrigido. Então, assim, calculo a raiz quadrada. Mas é mais fácil fazer dessa forma. SQRT, tudo bem? Vou continuar. Então agora a gente tem a biblioteca random, que é aleatório. Tudo bem? Biblioteca random. Random significa aleatório. Importando ela, o que eu fiz aqui? Importei ela, né? E criei uma lista de 1 até 9. A lista é normal, não tem nada a ver com a biblioteca. Mas por que eu criei a lista? Porque eu quero escolher um valor aleatório dentro dessa lista. Então, o que eu coloquei? Eu vou imprimir aqui, eu não preciso colocar no print, poderia colocar o valor que eu escolhi aleatório em uma variável. Mas aqui eu quero mostrar logo o código, o valor escolhido para vocês, por isso coloquei no print. Então, dentro do print, eu vou mostrar o quê? Na biblioteca random, escolha aleatoriamente um valor da lista. Então, vou escolher um valor dessa lista aqui aleatório. E a gente também tem o shuffle, que é embaralhar. Então, embaralhe um valor da lista, né? E shuffle está dentro da biblioteca random. Eu vou pegar esse código aqui e testar. Rodar o código. Ele escolheu um valor aleatório da lista. Por exemplo, aqui foi o 9 escolhido. Se eu rodar de novo, será que vai ser o 9? Agora o 3. Agora o 5. 7. Tudo bem? Vai ser aleatório.
Também posso colocar nomes aqui. A gente já viu que eu posso colocar uma lista, pode ser inteiros, pode ser strings. Mandar o código, será que acerta meu nome alguma vez? E aqui eu estou embaralhando a lista. Agora vamos testar só o embaralhar. Vou comentar aqui a linha do escolher um valor aleatório. Vou mostrar a lista na tela. Depois de embaralhar, vou mostrar a lista de novo. Lista. Entendeu? Então, cria uma lista com isso daqui. Vou mostrar essa lista da forma que está. E depois eu vou usar a função shuffle, que é embaralhar. Vou embaralhar a lista e depois vou mostrar novamente. Rodar o código. Então aqui é a lista normal. E aqui é a lista embaralhada. Tudo bem? Anote, ó. 5, 6, 8, 3, 7, 2, 1, Davi e 4. A lista ficou embaralhada. É, isso mesmo, vocês entenderam. Rodar novamente o código. Ó, embaralhou de novo. E aqui, rando choice de escolher. Vou comentar aqui, ó. Choice é igual a escolha. E igual a embaralhar. Tudo bem? A gente também pode utilizar outras funções que estão dentro do rando. Mas as principais que eu vou mostrar agora são essas. Alguma pergunta? Note que se eu tentar imprimir isso daqui, ó, vai aparecer um erro. Eu creio que vai aparecer um erro. Porque eu só estou embaralhando uma lista, né? Eu não estou retornando nada, estou embaralhando a lista. Ó, apareceu vazio. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês poderem replicar. Tá, então vamos continuar. Oi, Diga. tem como, por exemplo, tu vai pegar qualquer valor, né, desse daí aleatório. Tem como tu mostrar esse um código, por exemplo, para a gente calcular não, para escolher um valor, só que não repetir aquele valor, por exemplo. Não repetiu o De valor? 1 a 8, tipo, não repete, tipo, tira um uma Certo, vez, aí depois não tira outro, entendeu? sim. Ou não tira um de novo, entendeu? Isso é muito comum achar um programa desse na Play Store, né? Vocês, não sei se vocês já pesquisaram, né? Ah, como calcular um valor aleatório, um sorteio, né? Fazer um sorteio, um aplicativo de sorteio. Tem muitos assim na Play Store. E a dica do nosso colega, como se chama? Como se chama? Matheus? Então, o desafio do Matheus, né? A gente tem uma lista, eu quero calcular um valor aleatório, só que ele não pode repetir. Eu vou apagar esse daqui. Vou mostrar a lista, print, lista. E eu vou escolher um valor aleatório, só que, por exemplo, se eu escolher o 6, aí depois roda o aleatório, tem chance de o valor 6 ser escolhido novamente, né? Mas eu não quero que isso aconteça. Como é que eu devo fazer? Então, a gente sabe, eu não vou fazer aqui, né? Mas você pode tentar mais tarde. É simples de fazer, por exemplo, random, ponto, choice, que é escolher, lista, né? Escolhi um valor aleatório.
escolhi um valor aleatório dessa lista. O que eu tenho que fazer? Agora basta eu pegar a lista, monto, remover esse elemento da lista. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer. É assim que dá para fazer. Então, vou remover esse elemento. Aí eu posso utilizar o while de novo. Posso utilizar um while, quer dizer, para mim sortear outro valor. Ou escrever mesmo manualmente, né? Rando.choice. Entendeu? Então, dessa forma aqui, você pode remover o valor que foi escolhido da lista. Aí, por exemplo, 6 foi escolhido, vou remover o 6 da lista. Aí, agora, os únicos valores que podem ser escolhidos de novo são esses daqui. Né? O Davi foi escolhido. Vou tirar o Davi da lista. Ele não vai poder ser escolhido novamente. Se você não quiser alterar os valores iniciais da lista, você pode criar uma variável auxiliar e jogar para a lista. Ou seja, você pode remover os valores que estão no auxiliar. Dessa forma. A lista inicial não vai ser alterada. Tudo bem? Entendeu, Matheus? É assim Beleza, que você pode valeu. fazer. Entendeu a ideia? Então, a gente tem um pequeno exemplo aqui, um exercício para fazer. Faça um programa que peça 4 notas de alunos. Você pode fazer manualmente, mas eu recomendo utilizar o for ou o while para pegar esses 4 nomes de aluno. E depois que você pegar esse nome de aluno, você vai armazenar em uma lista. Depois que você armazenar em uma lista, você vai organizar em ordem alfabética o nome desses alunos e escolher aleatoriamente um aluno. Tudo bem? Como que organiza em ordem alfabética? A gente já viu na aula 1 que a gente pode utilizar o sort para organizar esses valores em ordem alfabética ou ordem crescente, né? Se for valores, se for números. Então, é basicamente isso. Acho que é simples de se fazer. Vou copiar. Então, alguma dúvida em relação a esse exercício? 10 minutos. Tentem fazer, é um exercício muito simples. Você faz, acho que em menos de 5 minutos. Se você souber fazer.
Vamos lá. Alguém terminou? Já comecei aqui. Criei uma lista. Fiz um for. Aqui pode ser a variável que você quiser, por exemplo, contador. Porque ela vai contar do 0 até 4, né? Vai fazer 0, 1, 2, 3, 4 valores. Mas por padrão aqui a gente coloca aí. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer variável. Uma variável qualquer, esse daqui. Vou colocar aí. Então, ele vai imprimir isso daqui, vai mostrar na tela. Ele vai pedir, informe o valor 4 vezes. E o nome que a gente adicionar, que é o nome do aluno que a gente quer, 4 nomes de alunos, utilizando o for, né? O nome a gente vai colocar em nome. Para a gente adicionar na lista, a gente já viu que a gente usa o append, que é acrescentar o nome. Então, quando eu rodar essa daqui, eu estou acrescentando os 4 nomes digitados na lista. Vou imprimir a lista. Davi, Jorley, Reginaldo e Lucas. Foi adicionado os 4 nomes. Quem fez? Ninguém fez ou tentou? Ninguém? Então vou continuar. Tá, agora que eu já pedi os 4 nomes, armazenei uma lista, preciso organizar, preciso colocar em ordem alfabética, né? Então eu posso colocar lista.sort, rodar novamente. Não, primeiro eu vou imprimir a lista normal, sem a ordem, depois vou ordenar e depois vou mostrar novamente a lista. Depois eu faço escolher aleatoriamente um aluno, tudo bem? Mandar o código, colocar Xavier, Reginaldo, Camille, Carol. A primeira lista sem a ordem, o X é o primeiro, agora a lista ordenada, em ordem alfabética, o X foi lá para o final. Agora vamos escolher um aluno aleatoriamente. Eu posso colocar uma variável escolhido, o escolhido, né? E colocar, e primeiro eu tenho que importar a biblioteca. Se eu não importar, vamos ver qual vai ser o erro. Ando, choice, lista. Vou escolher um valor aleatório da lista. Vamos ver se ele vai mostrar o erro. Não, ele só vai mostrar o erro depois que chegar aqui. Então, eu vou logo importar, import, handle, não pode esquecer disso. Mas nesse caso, eu só estou utilizando choice, né? Eu só estou utilizando escolha, essa função da biblioteca handle. Não preciso importar toda a biblioteca, né? Eu só quero um livro dessa biblioteca. Então, eu posso colocar from handle, import, choice. Assim, eu vou estar otimizando meu código. E aqui não precisa colocar handle, só choice. Escolhido, vou colocar aluno escolhido. E aqui vai ser escolhido. Limpar a tela, rodar o código. O primeiro aluno vai ser Davi, Donley, Lucas e Matheus. Aqui é a nossa lista normal. A lista é ajeitada. E o aluno escolhido, Davi. Eu fui o aluno escolhido. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Exercício simples. Quem não conseguiu fazer, pode levantar a mão aí para mim conferir. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema se não conseguiu. Vou deixar então um pouco para vocês darem uma olhada nesse código. Se alguém tiver com alguma dúvida, é só perguntar, tá?
Mandei no chat para vocês poderem testar aí. Tá, agora vamos ver o slide. Vamos voltar aqui. Agora vamos ver funções. Funções são pequenos trechos de código reutilizáveis. Ou seja, é isso que a gente tá utilizando funções dentro das bibliotecas, não é isso? Agora a gente vai criar nossas próprias funções. Para definir uma função, usa-se a palavra reservada def, seguida do nome da função, dos parâmetros, entre parênteses, e 2 pontos. Então, aqui a gente tem um exemplo. A palavra reservada é def, tudo bem? E a nossa variável, olá mundo. Esse é um exemplo simples, mas daqui a variável, você sabe, pode ser qualquer valor, né? Pode ser só olá, pode ser qualquer coisa. Eu escolhi olá mundo. Então, def olá mundo significa que isso é uma variável. Abrir os parênteses, eu poderia colocar parâmetros aqui dentro, mas esse programa, essa função, é uma função simples. Ela só vai mostrar na tela olá mundo. Olha aqui, ó, print olá mundo, com a indentação aqui, que significa que ela está dentro da função. Não esquece os 2 pontos aqui também. Então, criar função, primeira linha, imprima olá mundo, que é o que está dentro da função, e a gente precisa chamar essa função. Como uma biblioteca, a gente precisa importar a biblioteca. Mas no caso da função, a gente que criou ela, a gente não vai precisar importar ela, mas a gente precisa chamar a função. Como que a gente chama? A gente coloca o nome da biblioteca e os parênteses. Apenas isso. Vou copiar isso daqui. Apagar esse código. Vou comentar aqui funções. Alguma pergunta aí, Darley? Alguém está com o áudio ligado? Davi, eu tô com uma dúvida. O imprime Ah. seria o quê? Oi? O imprime seria o quê? Imprime é o print. Print, Ah. ele vai mostrar nessa tela aqui, ó. O print, ele mostra na tela. Imprime significa que ele vai imprimir aqui, entendeu? Imprime lá mundo. Vou rodar o código. Deu algum erro, que essas aspas aqui, que eu só copiei, ó, as aspas modificou. Pronto. Olha assim. Ele já identificou que é uma string. Mostrou na tela, olá mundo. Ah, mas se eu não chamasse, a biblioteca, quer dizer, a nossa função existe. Mas eu não chamei ela. Viu que eu copiei esse código aqui, ó? Copiei. Deu código, ó. Não apareceu, porque eu não chamei essa função. É como a biblioteca. Se eu não importar a biblioteca, eu não vou conseguir utilizar. Vou dar novamente. Essa é uma função que a gente criou, uma função simples. Que pode ser qualquer nome, pode ser primeira função, não pode ter cedilha. Primeira função. Foi na mesma. E eu posso também mostrar a soma de valores, o que quer que seja aqui. Eu posso colocar aquele nosso código fatorial aqui e chamar quando eu quiser no meio do código. Se o código for muito grande, isso vai facilitar muito chamar essas funções, que são pedaços de código reutilizáveis, como a gente viu. E agora a gente tem algo mais difícil aqui. A gente cria a função e parâmetros, faz a soma, retorna a soma e imprime o valor da soma. Como isso? A gente vai ver aqui. Então, a gente tem uma função, vou colocar aqui a função soma. Soma. Vou apagar esses comentários. Vou criar uma variável soma. Olha só, mas pode confundir, né? Eu tenho uma função soma e uma variável soma. A soma vai ser um valor A que o usuário vai digitar, mais o valor B. A soma vai ser isso. Eu vou imprimir a soma. Aí aqui, por parâmetro, o usuário vai digitar um valor A,
vírgula, e também vai digitar um valor B. Como assim? Vou dar o código. Ele deu erro em print soma. Deixa eu apagar esse print aqui. Aqui ele está funcionando. Ele somou aí, mas eu não chamei essa função. Eu vou chamar essa função, mas primeiro eu vou pedir 2 valores para o usuário. Vou pedir o valor A e o valor B, porque eu quero calcular a soma desses valores. Então, como é que eu faço? Coloco o valor 1 igual a int input, que eu estou pedindo para o usuário digitar um valor. Digite o valor. Vou fazer a mesma coisa, porque eu quero o valor B, né, que é o valor 2. Eu posso colocar aqui valor A e valor B também. Mas essas variáveis eu estou colocando diferente porque essas variáveis aqui podem ser diferentes dessas. Vou mostrar. Digite o valor 2, valor 1. Aí agora, o usuário digitou 2 valores. E eu quero verificar a soma. Eu só posso colocar valor 1 mais valor 2. Posso só fazer isso, né? É uma questão simples. Eu não preciso chamar essa função. Mas eu estou mostrando como você chama... Estou mostrando como você chama uma função e como cria, porque vai ter programas que você vai fazer que é grande, muito grande, né? Se você seguir na área de programação, vai ter programas grandes e você vai precisar colocar em blocos, né? Fazer uma função para ela, para chamar ela quando você quiser, no meio do código, né? Quando tiver códigos grandes. Então aqui, vou chamar a soma. Não, melhor. Eu vou armazenar essa soma e outra variável ainda soma. Que agora eu vou chamar... Estou chamando, através de daqui, eu estou chamando a função e eu tenho que passar 2 parâmetros. No caso, vai ser o valor 1, vírgula, o valor 2. Chamei a função. Tá aqui. Chamei a função e ela está me pedindo 2 valores, o A e o B. Eu passei o valor 1 e passei o valor 2. O valor 1 vai passar a ser A e o valor 2 vai passar a ser B. Aí eu faço a soma e atribuo a soma. Ou seja, agora eu tenho que retornar para essa soma. Retorno, soma. Depois que eu chamei a soma, eu fui até um lugar. Fui lá, procurei essa soma. Achei a função soma. Agora eu tenho que voltar. Esse retorno aqui significa que eu vou retornar o resultado da soma de A e B. Agora que eu retornei, o retorno dela eu vou armazenar nessa variável soma. Mas são muitas variáveis chamadas soma, né? Então eu vou encurtar aqui. Vou colocar aqui seno S. Aqui soma função. Para a gente não se confundir. Soma função. Soma aqui do S. E essa daqui é a nossa soma. Tá vendo que ela não está dentro de uma função? Se ela não está dentro de uma função, a gente chama ela de variável global. E já as variáveis que estão dentro de uma função, por exemplo, o S, a gente chama de variável local, que é apenas dessa função. Tudo bem? E agora eu vou mostrar a soma. A soma é... Soma. Vou dar o código. Vou digitar 10 mais 5. A soma é 15. Alguma dúvida? E eu também posso chamar isso daqui direto. Se eu não quiser colocar em uma variável, vou comentar só. Se eu não quiser colocar em uma variável, eu posso colocar ela diretamente aqui. Eu chamei a função soma. Passei o valor 1, que é o A. Passei o valor 2, que é B. Fiz a soma e retornei. Retorne S. Significa que isso daqui tudo vai voltar, né? Ela vai ser a soma, vai ser o valor S, o valor de S. E no caso aqui é 15. Mas para mim não confundir, né? Eu posso colocar A e B aqui também. O primeiro valor que ele vai digitar vai ser A e o segundo é B. Pronto, agora vai ficar parecido com isso daqui, não tem problema. Você pode fazer isso. E você também, se você quiser encurtar isso, você também pode colocar, retornar só a soma, sem criar outra variável, por exemplo. A mais B. Você pode fazer isso. Vou dar o código. 10 mais menos 2 é quanto? 8. Entenderam? Alguma dúvida? Digite valor A, digite valor B. Armazenei na variável A, armazenei na variável B. Chamei a função e passei por parâmetro o valor A e B. Ele recebeu o valor A e B.
Não precisa ser a mesma variável, como eu já mostrei para vocês. E aí eu vou retornar o valor. Retorne A mais B. Tudo bem? Alguma dúvida? E se eu não passar o parâmetro? Se eu não passar nada? O que vai acontecer? Vou colocar aqui 10 e 5. Ele vai mostrar o erro. Então eu tenho que passar o valor. Ah, mas eu não... toda vez eu preciso pedir para o usuário digitar? Não. Se eu não quiser, ó, eu posso colocar aqui, ó, 10,5. Estou passando sem pedir para o usuário. Ó, a soma é 15. Posso tirar aqui 1 mais 5, soma é 6. Igual a raiz quadrada que a gente viu lá. A gente pode retorne A com expoente 5, por exemplo, aqui. A raiz quadrada é... Aí, olha só, vamos supor que isso aqui é como se fosse a nossa biblioteca de raiz quadrada, lembra lá? A gente está chamando uma função. Essa aqui, ó, só uma função, e a gente quer a raiz quadrada de 9, por exemplo. Vou dar o código, a raiz quadrada é 3. Tá vendo? Isso daqui, a gente pode colocar em outro arquivo, por exemplo. A gente está vendo aqui, ó, main.py. Ou seja, nosso arquivo é o main, que é o principal, .py, significa que é de Python. Nosso arquivo principal é esse daqui. E se eu colocar em outro arquivo, aquela função em outro arquivo e chamar, eu vou fazer a raiz quadrada, normalmente. Tudo bem? Eu posso até criar aqui, ó, quem está no Replit, ó, eu posso colocar um arquivo de fora e vir aqui, ó, posso adicionar um arquivo, ó, add file, e o nome do arquivo vai ser, vamos iniciar nossa calculadora aqui, calculadora.py. Ó, eu vou colar aqui. Agora ela vai funcionar como se fosse uma biblioteca, porque se eu rodar o código, ó, vai dar erro. E eu posso importar. Import, calculadora. Rodar o código, deu erro. Deixa eu ver. Deixa eu apagar esse readme aqui. Ah, tá aqui, calculadora. Ponto, só uma função. Olha só, é uma biblioteca que a gente criou, import calculadora. E dentro da calculadora, a gente vai utilizar a função de soma. Só uma função, e a gente quer o 9. Então, a raiz quadrada é 3. Ele calculou pra gente aqui, ó. Olha só, criamos uma biblioteca, né? Alguma dúvida? Eu vou colocar esse código aqui para a gente poder identificar. E a gente tem um exemplo aqui no slide. Desse exemplo, já utilizei ele, eu vou testar esse daqui. Ó, eu vou imprimir, aí eu chamei a função soma. A gente tem que criar uma função aqui, a palavra é reservada a def, nome da nossa variável, os dois parâmetros A e B. Né? Chamei a função, o valor de A vai ser 7 e o valor de B vai ser 3. Aí eu faço A mais B, que é 7 mais 3, e esse valor, a soma deles vai ser igual a S, que no caso é 10. Depois vou retornar para a nossa função, para onde a gente chamou a função, vou retornar o valor de S, que no caso é 10. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Pode repetir, Davi? Claro. Então, eu criei uma função. Como é que a gente faz para criar uma função? A gente precisa definir uma função. Para a gente definir uma função, a gente coloca essa palavra def. Definir a função. E o nome aqui vai o nome da nossa função. O nome da nossa função, nesse caso eu coloquei soma, mas pode ser qualquer coisa. Se você quiser colocar só S, tudo bem, entendeu? Mas é bom colocar um nome que a gente saiba para que essa função funciona. Essa função, ela só faz uma soma, então eu vou colocar soma aqui mesmo. Mas pode ser qualquer coisa, entendeu? Uma variável, isso daqui. Então é soma. O nome da nossa função é soma, e a gente sabe que é uma função porque tem def aqui no início. Aí aqui, dentro parênteses, ó, início e no final, eu vou colocar os parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros são valores que a gente vai passar.
eu estou passando o valor aqui, ó, o 7 e o 3. Estou passando, eu quero fazer a soma, mas a soma do quê? De dois valores, do 7 e do 3. Aí eu estou jogando, nessa linha aqui, ó, eu tô chamando a função e estou jogando 7 e 3 para A e para B, ó, A e B. Poderia colocar vírgula C, ó. Agora eu quero três valores. Então, 7, 3, aqui poderia ser 1, por exemplo. É que eu estou passando os três valores. E esses dois pontos aqui tem que ter, né? A gente já viu, como no if, igual o while, o for, tem que ter esses dois pontos aqui, que significa que o que vier depois vai estar dentro da função. Tem a indentação, que é esse espaço aqui, ó. Indentação. Então, essas duas linhas aqui estão dentro da função. E o que a função está fazendo? Está calculando a soma, que no caso eu coloquei S aqui só para não confundir com o nome da nossa função, mas aqui poderia ser uma variável qualquer, soma. Não vai atrapalhar, mas a gente pode confundir. Tem soma aqui, soma aqui, soma aqui, e soma aqui, entendeu? Posso colocar soma A, B, por exemplo. Soma B. Rodar o código. E aqui tem que ser mais C agora, né? Já acrescentei aqui. Rodar o código, deu 11. E aqui retorne, porque eu estou chamando a função. Eu estou indo lá buscar a função. Aí depois agora eu tenho que voltar. Quando eu voltar, eu vou ter esse valor de soma A e B. E eu vou mostrar, print, que é mostrar na tela, né? Mostre o que retornar dessa função. Que no caso é soma A e B. Que aqui deu 11. Tudo bem? Poderia também retornar um nome. Em vez de colocar retorne soma, o que eu poderia fazer? Eu poderia imprimir direto aqui, ó. Print, soma A e B. Poderia mostrar direto. Dar o código. Mas não mostrou nada, porque eu tenho que chamar a função, não esqueça. O nome da nossa função é soma ABC. Então eu tenho que chamar soma ABC. No caso, eu tenho que passar valores, né? Então aqui vai ser 10, 10, 10. Vou dar o código. Eu não tenho retorne. Ó, eu não estou imprimindo nada aqui. Esse daqui é global. Pensa assim, é global. E isso daqui é local. Por quê? Mas como assim? Eu entendi, né? Isso daqui, eu tenho valores dentro disso daqui. Somar e B está dentro da função de soma. Se eu for tentar imprimir uma variável que está dentro dessa função, vamos ver, soma A e B, não vai dar certo. Estou querendo imprimir, vou apagar esse print aqui em cima. Estou querendo imprimir uma variável que está aqui dentro. Não vai dar certo. Entendeu? Aí, isso daqui eu chamo de variável local. Porque está dentro da função, não posso utilizar fora. Mas uma variável global, por exemplo, você sabe que aqui é variável local, que está dentro da função por causa dessa indentação. Mas se aqui fosse só aleatoriamente, colocar variável 10 aqui, eu vou chamar a função soma, vou tirar esses parâmetros aqui, ó. Dentro dessa função, eu vou imprimir a variável. Será que consigo? Ó, dentro dessa função, eu só vou imprimir a variável, mas variável não está dentro de soma. Será que dá certo? Deu certo, ó, 10. Mas se fosse ao contrário, se eu for imprimir algo que está dentro da variável soma, quer dizer, que está dentro da função soma, não vai dar certo. Vou até colocar aqui. Deu erro. Mas por que deu erro? Porque variável igual a 10 só está dentro da função soma, não está fora. Então eu não posso utilizar ela fora. Mas como é que eu faço então para utilizar ela fora? Eu coloquei um valor, coloquei a variável igual a 10 na função. Mas eu quero utilizar em qualquer lugar do meu código. Não é só na função, não é só quando eu chamar a função. Então eu coloco retorno variável. E aqui eu vou colocar a variável igual a soma. Quer dizer que não está fazendo uma soma, mas eu vou deixar aí, porque você sabe que a gente está fazendo um teste, né? Então agora se eu imprimir, deu errado, porque linha 3.
Tá, eu estou fazendo return, eu tenho que passar um valor aqui. Eu tenho que passar um valor em parâmetro, por exemplo, 0. Acho que é isso, vamos ver. Não. Nível, indentação. Deixa eu chamar a soma aqui. Agora aconteceu teve algum problema aqui que eu não consigo identificar. Não sei se foi erro no arquivo de novo, que aparentemente está tudo certo. Variável igual a 10, retorna a variável. Se eu não retornar isso daqui, só mostrar a variável. Também não devo imprimir, uma coisa simples. Imprimir só 10 aqui. Agora deu certo. Enfim, vamos continuar porque vai dar 6 horas. Tá, então agora a gente vai fazer, para terminar a aula, a gente vai fazer uma calculadora simples. Faça uma função para cada operação matemática, adição, subtração, multiplicação, divisão e raiz quadrada. É uma coisa simples, mas pode ser um pouco demorada, né? Mas eu acredito que todos aqui devem fazer, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e raiz quadrada, porque eu já mostrei. E depois que a gente fazer essas 5 funções, o usuário escolherá qual opção deseja fazer a partir de um menu. Como assim? Então, a gente vai ter um menu aqui, ó. Vou comentar menu. Aí print, a gente vai ter. Se ele digitar 1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma adição. Se ele digitar 2, vai fazer uma subtração. Se ele digitar 3, vai fazer uma multiplicação. Vou fazer aqui. 4 é divisão. 5, raiz quadrada. E 6 é para sair, para finalizar o programa. Vou colocar encerrar programa. Faça uma função para cada operação matemática. Depois que você fizer as funções, como eu mostrei como é que faz, você vai fazer A mais B, se for subtração, A menos B. For multiplicação, A asterisco B, por exemplo. Divisão, A barra B. Essa barra aqui que eu vou colocar. Essa barra aqui. Raiz quadrada você pode utilizar, você pode fazer elevado a meio, né? Ou utilizar, ou importar a biblioteca MET e fazer lá o SQRT para descobrir a raiz quadrada. Depois, o usuário vai escolher qual opção deseja fazer, né, a partir do menu. Voltando aqui, se ele digitar 1, você vai chamar a função de adição. Se ele digitar 2, a função de subtração. Eu acho que caiu a internet aqui. Vocês estão ouvindo? Sim. Certo. E depois que ele digitar 1, o usuário vai fazer a soma e depois ele vai mostrar de novo esse menu. Qual opção agora você deseja fazer? E enquanto o usuário não digitar 6, eu vou mostrar o menu e vou fazendo as operações, com uma calculadora, né? Aqui a gente só para de fazer as operações quando a gente desliga a nossa calculadora. Quando a gente fecha, se for no computador, né? E o programa encerra quando é escolhida a opção sair no menu. E eu coloquei a opção 6 aqui, que encerra o programa. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou copiar isso. Colocar aqui. Então já podem começar a fazer. Vou deixar aí mais 10 minutos. E qualquer coisa vocês podem perguntar, tudo bem? Pode ser das aulas anteriores.
É Oi? para fazer da forma como você fez? Essa aí? Sim, o menu é esse menu aqui que você vai utilizar. Você pode utilizar esse daqui. Ah, mas não importa se você colocar adição para 2 ou subtração para um, não importa, mas vai ter que ter um menu. Por exemplo, quando rodar o código, o usuário vai ver essa tela aqui e vai escolher uma dessas opções. Aí eu posso colocar aqui uma variável, opção, e pedir para o usuário digitar, por exemplo, int, aí input, digite, opção. O usuário vai digitar uma dessas opções. Se ele digitar um, eu vou verificar. Se opção é igual a um, eu chamo aquela função de soma, por exemplo, soma, entendeu? Você tem que fazer para cada um deles. Com esse programa, a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu nas aulas, tudo bem? If, for, se for preciso. Tudo que a gente aprendeu no minicurso a gente vai utilizar agora. Esse é o último desafio, nosso último exercício. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Coloquei o menu aqui no chat. Vocês podem copiar.
quando vocês terminar alguma das funções, vocês podem mandar aqui, por exemplo, se você fez uma função para adição, que é a soma, né? Pode mandar aí no chat para me utilizar, para ser mais rápido, tudo bem? Aí, se outra pessoa já tiver mandado a adição, uma manda a subtração, a outra a multiplicação, a gente juntar os códigos e ver se vai dar certo. Então, vamos iniciar, porque só temos 15 minutos. Alguém fez alguma dessas funções? Pode mandar, tudo bem? Função da adição, subtração. Eu acho que já deu tempo de fazer pelo menos uma delas. Manda no chat quem tiver feito. Ninguém fez. Coloca def para criar uma função. Vou colocar aqui adição, adicão, ou pode ser soma mesmo. 2 pontos. Dá um enter aqui, ele já cria a nossa indentação no Replit. Aí vou colocar A mais B, por exemplo. Toma. Os dois Eu mandei parâmetros, A no e B. chat, Davi. Acho que ficou assim também. Não sei se tá certo. Sim, tá certo. Mas aqui, ele está fazendo a soma de 2 mais 3. Esse daqui não pode ser o print, tem que ser o P minúsculo. Esse daqui é fazer uma soma. Só que a Ah, gente tem foi que fazer então direto no caso, né? esse daqui é uma soma direta. Ah, Mas entendi. a gente vai pedir para o usuário digitar um valor, dois valores. Ele vai digitar um valor A e um valor B e vai fazer a soma do A e do B. Ó. Em vez de estava 2 e 3, eu posso colocar A mais B, por exemplo. Né? Fazer a soma desse valor e já mostrar para o usuário. Posso fazer isso. Aí o usuário tem que digitar o A e o B. Eu posso colocar aqui, ó, valor 1 e valor 2. Vai ser inteiro, não, mas pode ser float, né? O usuário pode querer fazer uma soma de 2,5 mais 2,5, por exemplo. Então, vou colocar float. Aí, input, digite o valor 2, e aqui vai ser, digite o valor 1. Então, a gente já tem a nossa função de adição. Adição. E no caso, as variáveis vai ser valor 1 e valor 2. E aqui, em vez de eu pedir toda vez, toda a função, eu vou ter que digitar dois valores, né? Subtração, multiplicação, divisão, menos em raiz quadrada. Então, eu não vou pedir o valor 1 e 2 aqui. Quando eu chamar a função, só vou calcular a mesma soma. E, por exemplo, quando for igual a 1, por exemplo, se a opção for igual, igual significa que o valor, ele está comparando se o valor é igual a 1. Se for só igual,
eu estaria atribuindo 1 na opção. Estaria atribuindo o valor 1 em opção, tudo bem? Mas como eu quero ver uma comparação, quero comparar se ele digitou 1, é 2 igual. Aí eu vou ver. Vou pedir dois valores e depois vou chamar a soma. Soma, passar o valor 1, vírgula, valor 2. Aí se eu digitar 1, vou rodar o código. Digite opção 1. Aí ele vai pedir dois valores. Digite valor 1, 10. Digite valor 2, 5. A soma é 15. Deu certo. Vou dar o código. Se ele digitar 2, não aconteceu nada, porque eu ainda não fiz a subtração. Alguém fez aí? Você pode mandar como é que faz a subtração? Mandaram no chat. Certo, vou copiar. Vou colocar aqui em cima. Bem, tá certo isso daqui. Mas, como eu acabei de dizer, eu só vou pedir uma vez esse valor. Mas eu posso deixar aqui mesmo. Em vez de... Ó, ele não colocou os parâmetros aqui, mas ele está pedindo na própria função. Eu posso fazer isso também. Ó, eu vou copiar isso. Em vez de eu passar por parâmetro aqui, vou apagar. Vou colocar aqui dentro. Valor 1 e valor 2. Ele está fazendo, ele está retornando a subtração. Então aqui eu vou retornar a soma dos dois. Retorno, valor 1 mais o valor 2. Aqui ele jogou dentro de uma variável, então eu também vou jogar. Soma igual a valor 1 mais valor 2. Aqui só retorna a soma, para ficar mais fácil de entender. Bem, pediu o primeiro número, o segundo número, armazenou em A e B, fez a subtração, mostrou a subtração. Aqui, de preferência, não pode ter cedilha, nem esse chapeuzinho, subtração. Então, aqui, se a opção for igual a 2, passa subtracão, que é o nome da nossa função, é isso? Subtração, ele colocou com cedilha, mas tudo bem. Ó, ele tem que ficar amarelo. Tá vendo que aqui tem uma cor amarela? Se ele não tiver, ó, ele vai identificar como outra coisa, ó. Não identificou, tá vendo que ficou branco? Aí apagar, amarelo, significa uma função. Significa que tá certo. A gente tem aqui, se for igual a 1, ele vai chamar a função de soma. Se for igual a 2, subtração. Agora de multiplicação, quem fez? Eu coloquei no chat, não sei se tá certo, Davi. Certo, aparentemente tá certo. Aqui. Primeiro ele pediu o primeiro valor, pediu o segundo valor e fez a multiplicação. Só que aqui a multiplicação tem que ser de A e de B, não de 5 e 6. 5 e 6 é só um exemplo, né? A e B. Então, ele pegou o valor A e multiplicou pelo valor B. E depois retornou a multiplicação. De preferência, não pode ter o C cedilha aqui. Vai ficar assim. Vai retornar a multiplicação. Eu tenho que mostrar o resultado. Então, aqui, vou colocar um print. Já que eu estou retornando, ele vai, essa subtração, essa soma e multiplicação, vai retornar um valor. E eu quero que mostre esse valor. Porque esse valor é a soma, né? Se for em subtração, é subtração. Se for multiplicação, é a multiplicação. Então, print, multiplicação. Se for igual a 1, vou chamar a soma. Vou lá para a soma.
Aí eu vou pedir um valor, vou pedir outro valor, vou fazer a soma eu vou armazenar na variável soma e vou retornar a soma. Então, eu vou retornar lá para onde eu chamei, aqui. Então, aqui vai ser esse soma vai ser o valor, e eu vou imprimir o valor que essa função retornou. A mesma coisa para as demais. Então, eu já tenho subtração, multiplicação, agora eu quero a divisão. Divisão, alguém fez? Eu posso também só copiar aqui essas outras multiplicações. Multiplicação aqui. Colocar o nome de divisão. Tem aí no chat. No chat. Bem. Aqui. Divisão. Print. Divisão. Agora, se a raiz quadrada, se a opção é igual a 5, vou fazer a raiz quadrada. Alguém fez? Nesse caso da raiz quadrada, ele só vai pedir um valor, que ele só quer a raiz quadrada de um valor. Vou fazer aqui. Def raiz, vou colocar só raiz. E eu posso pegar esse valor aqui. Eu vou pedir um valor inteiro em vez de float. 20. Aí eu digito valor. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui a raiz é igual a sobre meio, né? A elevado a meio. E retornar a raiz. Eu também poderia importar aquela biblioteca match e chamar SQRT, mas aqui eu vou colocar 0.5, que é 0,5. Print raiz. Tudo bem? Agora a gente já tem as nossas 5 opções, né? Agora, se ele for 6, ele vai encerrar o programa, né? Se ele for 6, ele vai encerrar o programa. Se a opção é igual a 6, eu vou até comentar, encerra programa. Vou rodar o código aqui, só ver onde tem erro. Na linha 47, porque não tem nada aqui dentro. Vou colocar um print, então. Encerra. Rodar o código. Ah, ele tá funcionando. Vamos ver a adição. Opa, deu um erro. A e B. Vamos lá para a soma. Eu não passei esse A e B. Vou apagar aqui. Rodar novamente o código. De opção 1. Digite valor 1, 10. Valor 2, 5. Soma é 15. Tá certo. Só que olha só, ele está encerrando, né? Subtração. Coloquei o valor 2. 10 menos 5. Deu 5. Só que já encerra o programa. Eu só quero que ele encerre quando ele colocar 6. Quando ele digitar 6. É assim como a calculadora, ela não já vai encerrando, né? Ela não vai desligar, a calculadora não desliga depois que você faz uma operação, né? Ela continua ligada. Então tem que fazer isso. Então aqui em cima, o que eu vou fazer? Primeiramente, tá vendo que tem muito código aqui, né? Fica um pouco complicado a gente visualizar. Então eu vou copiar todas as nossas funções, aqui, copiei, e vou abrir aquele nosso arquivo que a gente criou de calculadora.py, colocar aqui dentro. E agora eu vou importar, como se ele fosse uma biblioteca. Importe calculadora. Calculadora. Aí aqui, print soma, vou colocar calculadora, ponto soma. Aqui, calculadora, ponto subtração. Ou seja, dentro da calculadora, utilize a função soma. Dentro desse arquivo que eu criei, calculadora, utilize a função soma aqui. Tudo bem? Mas você pode deixar no mesmo arquivo. Se você não tiver conseguido criar, você pode deixar no mesmo arquivo, né? Se você tiver no celular. Mas se você tiver no Replit, você pode vir aqui em mais, ó, add file, e criar um nome. Por exemplo, eu coloquei calculadora, aí você coloca .py, que significa em Python. .py.
Aqui já tem, então não vou criar. Só vou apagar aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, importei a calculadora. Vou colocar, copiar aqui. Quer dizer, colar aqui, aqui. Agora o código ficou bem pequeno. Ficou pequeno. Então, só tenho que encerrar esse programa quando eu digitar 6. O que eu vou fazer, então? Eu posso começar aqui, ó, enquanto a opção for diferente de 6, eu vou fazer tudo que tem abaixo aqui, né? Primeiro eu vou iniciar a opção como 0. A opção vai ser igual a 0. Aí vai ver. A opção é diferente de 6? Sim. Então, eu vou fazer tudo que tem isso daqui. Ah, mas isso tudo está dentro do while, então eu preciso da indentação. O que eu vou fazer? Vou selecionar tudo e apertar Tab na tecla do notebook aqui. Apertar Tab, ó, ele pulou, ele deu indentação. Para quem está no celular, pelo aquele aplicativo que eu recomendei, o PyDroid 3, vai ter uma opção Tab também. Aí em cima, perto do seu teclado, vai ter a opção Tab. Você seleciona e aperta Tab, ó, deu outro Tab. Tudo bem? Então, tudo isso está dentro do while. Enquanto, aí ele vai perguntar aqui, digite a opção. Se a opção for 6, não vai ser nenhuma dessas aqui. Eu vou até apagar esse aqui, que não precisa mais. Não vai ser nenhuma dessas opções. Ele vai voltar aqui para cima e vai ver. Opção diferente de 6? Não. Então, vai finalizar e não vai fazer mais a operação. Vamos testar? Rodar o código. Opção 0 deu errado. Um minuto. Tá, vamos continuar. Opção igual a 0. Não foi definido. Ah, tá. Aqui é igual, igual. Mas como eu estou atribuindo, é só um igual. Então, eu estou atribuindo 0 para essa variável aqui. Essa variável vai passar a valer 0. Aí, enquanto a opção for diferente de 6, ou seja, enquanto a opção for diferente de 6, a opção é diferente de 6? Sim, é 0. Então, eu vou fazer isso. Eu vou mostrar o menu para o usuário, vou pedir para ele digitar uma opção. Se ele digitar 6, ele vai passar por todas essas condições aqui, não vai entrar em nenhuma. Aí ele vai voltar para cá e vai ver, a opção é igual a 6. Aí ele vai encerrar o programa. Tudo bem? Se ele digitar aqui a opção 1, eu vou chamar a função soma, que está dentro da calculadora, que a gente portou aqui em cima. Ó. Imposto calculadora. E daqui a gente criou uma biblioteca. Ó. Seu aqui em Files, nosso arquivo está aqui dentro. Ó. Tudo que a gente criou, todas as funções estão aqui. Eu coloquei nesse arquivo para não ficar muito grande o nosso arquivo principal. Mas você pode deixar também aqui. Vou rodar o código. Por exemplo, adição, subtração, divisão. Ah, mas e se eu digitar uma opção que não tem aqui, por exemplo, 9? Ele vai pedir novamente. Então, o que eu faço? Vou colocar aqui um else. Não tem else, né? Else, print, opção inválida. Para o código. Vou limpar aqui. Rodar o código. Tá, vou digitar 9, que não é nenhuma opção do menu. Ele mostra a opção inválida e mostra o menu novamente. Ah, eu quero fazer o 5, a raiz quadrada. Ele vai pedir um valor, vou colocar 9. A raiz quadrada é 3. E já mostrou de novo o menu. Adição, subtração, divisão, raiz quadrada, encerra programa. Aí eu posso fazer outro. 3, que vai ser multiplicação. Deu um erro na 3. Aí, em vez de eu procurar no código, né, se fosse um código maior, eu posso ir diretamente ali, ó. Vou lá na biblioteca que a gente criou de calculadora, entrar aqui, descer, multiplicação. O que deu errado em multiplicação? Retorno de multiplicação aqui. Eu vou puxar essa parte aqui para a gente ver direito qual é o erro. Não foi atribuída a multiplicação. Vamos voltar aqui. Multiplicação agora. Dei o código novamente. Coloquei 3, que é multiplicação. Primeiro número, 10. Segundo número, 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Opção inválida.
Não era para ter aparecido. O que eu posso fazer, né? Apareceu opção inválida porque ele está testando vários if. Ele testa esse, depois esse. Mas a gente tem uma maneira melhor. Ele vai testar isso. Se for isso, eu não preciso testar todos esses if. Então, como que a gente faz? A gente viu que é elif, né? Se não, se for isso, se a opção for igual a 1, faça isso. Se não, se a opção for igual a 2, faça isso. Se não fosse elif, ele faria assim. Opção é igual a 1, se for, faça isso. Se não for, faça. Opção é igual a 3, se for isso, faça isso. Ele vai fazer isso, né? Se não for, depois que ele calculou, ele vai testar se a opção é igual a 4, independente se essa for ou não. Mas a gente sabe que só há uma alternativa, né? Então não precisa colocar o if. É if. Por exemplo, foi igual, a opção foi a primeira aqui, igual a 1. Então eu não preciso testar esse daqui, não preciso testar nenhum, porque eu já sei que foi igual a 1, né? Se não colocasse a if, ele ia testar todas, independente se fosse ou não. Isso poderia, se fosse um código maior, isso poderia atrasar, né, o programa, ia deixar o programa mais lento. Agora sim, a if está correto. Alguma dúvida? Alguma pergunta em relação a esse programa? A gente já terminou. Nenhuma dúvida? Vou mandar aqui no chat. Aí agora ficou mais fácil de a gente visualizar, né? A gente já sabe, a opção A1, ele vai ver a soma, opção 2, subtração, multiplicação, vai ver tudo aqui. Tudo bem? Então, agora que a gente resolveu isso daqui, a gente já testou todo o nosso conhecimento, né? Do que a gente viu nesse mini curso. A gente viu o if, viu o while, a gente viu como importar uma biblioteca, a gente criou a nossa própria biblioteca, criou as funções, né? E a gente fez essa calculadora simples. Então aqui a gente encerra nosso mini curso. Aqui está o nosso Gmail. Vocês podem mandar mensagem a qualquer hora. Nosso YouTube, que vai todos os nossos vídeos do mini curso vão estar aqui. Instagram, Facebook e o GitHub com os exercícios. Esse da calculadora simples eu vou colocar no GitHub. Tudo bem? Então agora eu vou encerrar a gravação. Eu agradeço a participação de todos. Vamos mudar a frequência.